Olá a todos, é um grande prazer estar aqui para mais um vídeo, né? E mais um vídeo aqui do meu canal Anti-Neoateísmo Militante, tá bom? Por que anti-neoateísmo militante? Porque a coisa mais chata que tem, né, é o ateu que ele sente a necessidade de confrontar as pessoas, ou seja, ele sente a necessidade de militar, né? Então esse fenômeno a gente chama de neoateísmo militante, tá? É aquela pessoa que é chata, ele se acha mais intelectual, ele se acha mais preparado, ele se acha melhor, né? E o neoateísmo militante, o ateísmo, não é uma coisa melhor do que nada, tá? Porque se fosse melhor, nesses 350 mil anos de Homo sapiens, a humanidade já seria completamente ateu, né? Todo mundo ateísta, tá bom? Então por que nós somos? Porque nesses 350 mil anos de Homo sapiens, tudo que nós adquirimos como Homo sapiens, como espécie, tá bom? Não nos levou ao ateísmo, tá? Existe mais de 6 bilhões de religiosos no planeta. Então esse pessoal não é inteligente, tá? Essas pessoas não são melhores do que nós, tá? Elas são às vezes muito pior, né? Pessoas muito piores e tal, mas ficam tirando uma chifra que são, né? São melhores, né? Mas aqui respondendo ao João Alberto aqui, ele tem sido até muito cortês comigo, né? Ele só me mandou estudar aqui, porque esse é um velho jargão ateu, neo-ateu, que eu vou responder aqui no meio, né? Então ele coloca assim, ó: vocês crentes sabiam que o livre-arbítrio não existe? Oh, que coisa, né? Eles colocam assim para dizer assim, né? Vocês sabiam que nós sabemos algo que vocês não sabem, né? Você sabia que o sabiá sabia assoviar e tal? Esse tipo de charada, né? Posso provar com um simples teste abaixo, ou seja, ele coloca um simples para dizer assim, isso é uma coisa simples para mim, que sou neo-ateu militante e sou mais inteligente que você, né? Átomos, moléculas, partículas seguem e obedecem às leis da física, correto? Tipo assim, aí ele pergunta para saber, tá tudo certinho aí, né? Que eu saiba, o ser humano é um aglomerado de ambos, não? Né? A não ser que crentes sejam feitos de matéria escura. Aí são outros 500, né? Ou seja, então ele está misturando algumas coisas, ele está misturando, né? Ele vai misturar aqui o ser humano, né, com átomos, moléculas e matéria escura, tá bom? Mas ele vai cair num grave engano aqui, que as leis da física que ele coloca aqui, né, precisa existir uma lei primeiro, uma lei que precede qualquer fenômeno. Você não consegue ter um fenômeno se não houver leis o precedendo, ou seja, que as leis existam antes do fenômeno acontecer. Por quê? Porque são as leis que possibilitam, né, a existência do fenômeno, tá? Você não tem um fenômeno que acontece sem uma lei que possibilite o acontecer, tá? Isso é impossível, tá? Então, assim, quem te disser que um fenômeno acontece sem uma lei dando possibilidade que ele aconteça, tá? Está te enganando, que isso é impossível de acontecer, né? Todos nós sabemos disso, né? Por exemplo, se você pegar uma caneta, levantar a caneta e soltar até o chão, né, existem leis possibilitando que esse fenômeno aconteça. Tá bom? Então, assim, é medido a distância, né? A força da gravidade, que é uma lei e tal, etc. Então é medido isso tudo, para isso tudo existem leis, tá bom? Então, as leis existem, né, antes dos fenômenos, e elas é que possibilitam o livre-arbítrio, ou seja, o fenômeno acontecer ou não, tá? Acontecer ou não, o cidadão obedecer a alguma coisa ou não, para isso ele precisa de leis. É por isso que socialmente nós criamos, cada sociedade cria a sua lei, tá bom? Pode haver, por exemplo, um grupo de pessoas, tá? Onde esse grupo de pessoas eles resolvam, né, fazer sexo entre si, ou seja, transar entre si. Mãe com filho, pai e tal, tipo os cananitas faziam, entendeu?
Aí eles resolvam, não, nós vamos transar o avô com a neta e tal, e o negócio vai ser uma zona danada, entendeu? Então, assim, eles podem fazer isso, desde que a sociedade, né, desde que haja uma lei para isso, né? Desde que exista uma lei que possibilite isso, tá bom? Então, assim, se existe a lei que possibilite, é o que vai ocorrer. É o caso de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, ela tinha suas leis, tá bom? E quando né, quem estava lá não obedecia às leis de Sodoma e Gomorra, o que eles faziam? Eles davam um jeito de matar a pessoa, entendeu? E as próprias leis eram as leis, obviamente, que eles criaram, né? Então, para você obedecer ou não uma lei, você precisa do livre-arbítrio. Então, o que possibilita, né? O que possibilita o que possibilita o livre-arbítrio não é a matéria, entendeu? A matéria simplesmente obedece, né? O que possibilita é a lei é que possibilita. A lei é que possibilita a matéria obedecer ou não. Então o livre-arbítrio não está na matéria, o livre-arbítrio está no entendimento das leis, tá bom? E é isso que ele erra aqui, tá? E obviamente, se existe uma lei, né? Né, precisam haver leis antes dos fenômenos acontecerem, né? Obviamente não há espaço para o ateísmo. Não há espaço. Por quê? Porque o ateísmo ele não lida com coisas que acontecem antes dos fenômenos naturais. Entendeu? É aí que está a questão, né? E a ciência, ela não cria leis. O ateu pode te responder assim, não, a ciência ela cria leis, a ciência não cria leis. A ciência ela descobre as leis, ela descobre a existência das mesmas. Então, assim, isso joga completamente o ateísmo por terra. O que esse neo-ateu fez aqui, ele tentou bancar o sábio. Mas, no post aqui eu coloco para ele, o problema são as leis da física, que precisam existir antes de qualquer fenômeno para possibilitar a sua existência. O livre-arbítrio existe nas leis ou na matéria? Eu pergunto para ele. Obviamente que se ele disser que o livre-arbítrio existe na matéria, ele está excluindo as leis. Ele está excluindo que as leis precedem os fenômenos. E se ele disser, não, o livre-arbítrio existe as leis, então ele vai ter um paradoxo. Porque qual que é o paradoxo dele? O paradoxo dele é que se as leis precedem os fenômenos, as leis são criadas antes de qualquer fenômeno natural no universo. É aí que está a questão. E alguém tem que ter feito isso, né? Então, assim, e é isso que o ateísmo não consegue explicar, de onde vieram as leis que possibilitaram os fenômenos no universo. É isso que eles não conseguem explicar, né? Aí ele coloca assim, grande paradoxo. Ele já descobriu então que ele está sendo confrontado, porque o livre-arbítrio existe na matéria e ele segue as leis determinantes da mecânica quântica. Logo, não existe livre-arbítrio. Ou seja, ele descobriu que ele foi confrontado, mas aqui ele começa a mostrar o neo-ateísmo dele, o neo-ateísmo militante. Por quê? Os neo-ateus são teimosos, né? Na verdade, eles são teimosos, né? Você os confronta, eles não conseguem responder e eles vão lá e reconhecem que o que você está falando para eles é realmente uma verdade e tal, mas aí no fim ele diz, logo não existe livre-arbítrio. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, porque se o livre-arbítrio existe na matéria, ele segue as leis determinantes, ou seja, entendeu? Isso aí, ele já descobriu que para alguma coisa seguir leis determinantes, tem que haver essas leis, e essas leis, o quê? Elas precedem os fenômenos, tá? Elas precedem os fenômenos, né? Então, aqui ele descobriu, mas no final ele vai temar, logo não existe livre-arbítrio, né? Então eu coloco para ele, olha, João Alberto, então, se as leis que determinam
e elas precisam surgir antes de qualquer fenômeno para ele acontecer, fica claro que as leis que surgem antes dos fenômenos determinam os fenômenos antes deles acontecerem. Logo, concluímos sim que existe um controle das leis do universo, ou seja, aí ele foi confrontado, ou seja, ele mexeu numa área, né, onde ele não sabe onde ele está entrando, aqui ele não sabe onde ele está entrando, né? Aí ele fala assim, existe sim, aconselho a estudar por 3 dias a teoria das supercordas e não sei o quê. Ou seja, ele não responde a pergunta, ele reconhece, mas ele diz assim, olha, vai estudar. Ou seja, quando eles não conseguem responder a pergunta, os neoateus militantes dizem, vai estudar, né? Então aqui, ó, o livre-arbítrio para você existe e interage com a matéria ou não? Agora ele faz uma pergunta séria, tá? Essa pergunta foi a mais, né? A primeira foi boa e essa é a mais séria do tópico. Aí eu coloquei para ele, vocês, né, ateus militantes, quando confrontados não conseguem responder uma pergunta logicamente e usam o velho jargão de mandar os outros estudar, sendo que são vocês que deveriam estudar para poder responder a pergunta. Aí eu respondo a pergunta dele, ó, obviamente, para existir qualquer fenômeno natural, que o neoteísta tem que ir repetindo as coisas para eles não mudarem a linha de raciocínio. Porque senão eles mudam e distorcem a pergunta que eles mesmos fizeram e do que você mesmo respondeu para dizer que refutaram alguma coisa, né? Obviamente, para existir qualquer fenômeno natural, é preciso uma lei dando possibilidades para esse fenômeno acontecer. Não existe uma forma natural de um fenômeno acontecer primeiro se uma lei que anteceda esse fenômeno e dê possibilidade do mesmo acontecer. Logo, você chegou no checkmate do ateísmo, pois é aí que desaparece o ateísmo completamente. O que acontece é que são as leis que regem o livre-arbítrio e as leis o precedem. Né? Assim como toda sociedade tem as suas leis e os homens fazem escolhas a partir disso, tá bom? Então, voltando aqui ao assunto, o livre-arbítrio ele existe onde? Obviamente que ele já vem embutido na situação da lei. Ele já vem embutido nessa situação. Ele já vem colocado nessa situação. Ele já vem junto, tá? Por quê? Porque se uma sociedade tem leis, você pode escolher seguir ou não. Por exemplo, se numa sociedade é proibido matar, isso é, obviamente, para controlar, né? E é assim que Deus controla todo o universo, obviamente. Porque as leis existem antes dos fenômenos, obviamente são criadas por ele, né? E ele controla todo o universo. Agora, dentro desse controle, existe o livre-arbítrio humano. E aí, respondendo a sua pergunta aqui, meu amigo, olha, você pergunta, o que é o livre-arbítrio para você, né? O livre-arbítrio para você existe e interage com a matéria ou não? Ele existe sim, já junto, ele já é um pacote que vem com as leis do universo. É um pacote, entendeu? Então, assim, e esse pacote, essas leis do universo, refletem em como a natureza, por exemplo, a natureza humana, o Homo sapiens vai se comportar. Por quê? Porque se não fosse isso, todos os bonobos, os macacos de uma forma geral, todos eles teriam se comportado todos da mesma forma. Por que o Homo sapiens se comportou diferente? Né? Porque há uma escolha. Existe uma lei, né? E essa lei gera escolhas. E é isso que proporciona a evolução das espécies de uma forma diferente, meu amigo. Tá bom? Quando você olha para diversas espécies que existem de uma forma diferente, obviamente que foi apresentado leis naturais para essas espécies, né? E essas espécies escolheram uma coisa, né, em oposição à outra. Porque se elas não tivessem escolhido uma coisa em oposição à outra, todas as espécies seriam iguais. Tá bom? E aí é que está o checkmate do ateísmo. O ateísmo foi fechado, isso é um checkmate. Tá bom? Então, assim,
Então essa coisa de que, né, de que não existe livre-arbítrio é uma mentira de acordo com esse raciocínio. É uma mentira, tá? Ele vem já nas leis, tá? Uma sociedade, obviamente, se ela tem leis e todo o universo tem uma lei, e essa lei precede todos os fenômenos, né? Obviamente são essas leis que regem as escolhas. Né? Essa lei rege as escolhas. E quem faz as escolhas? Quem faz as escolhas são as espécies. As espécies fazem as escolhas. Tá bom? Então, assim, é por isso que a evolução é enormemente diferente. Há muitas espécies e muitas variedades e tudo por causa do quê? Por causa do livre-arbítrio. Por causa do livre-arbítrio. Tá? Senão todas fariam a mesma coisa, fariam iguais, tá bom? Por quê? Porque nós somos diferentes por exemplo, dos bonobos, né? Né? Por que nós nos diferimos de outros macacos? Por que nós nos diferimos? Por quê? Porque nós criamos leis que com o tempo, elas determinaram a evolução da nossa espécie. E é completamente diferente a evolução, por exemplo, dos cães, tá? Dos macacos, tá bom? Então, respondendo aí, tá? Isso vocês não conseguem responder, tá bom? Quem criou as leis que precedem os fenômenos em todo o universo, tá bom? Isso vocês não conseguem responder. A isso eu não encontrei ainda um ateu que seja honesto e diga, eu realmente não sei ainda, nós não sabemos ainda. Nem isso eles reconhecem, que não sabem ainda, tá bom? Então é isso aí, um grande abraço, né? Até mais, fui. Continue assistindo os vídeos aí desse canal, canal Anti-Neoateísmo Militante.